Primeira sessão extraordinária de 28 de agosto de 2025. Senhores vereadores, funcionários desta casa, público presente, senhoras e senhores internautas, boa noite a todos. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, solicito aos senhores vereadores que se levantem para que façamos uma oração. Nós vos pedimos, Senhor, que orienteis com vossa graça todos os nossos pensamentos, palavras e ações, para que possamos, com coragem, fidelidade e prontidão, em tempo próprio e favorável, levar a bom termo todos os nossos compromissos e alçarmos a feliz conclusão dos nossos planos. Solicito ao vereador José Adriano de Souza que faça a leitura do trecho bíblico. Boa noite a todos. Trecho bíblico retirado do livro do Salmo, capítulo 89. Vós fazei voltar ao pó todo mortal, quando dizei, voltai ao pó, filho de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem. Qual vigília de uma noite que passou? Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vosso servo. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todos os dias. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repose sobre nós e nos conduza. Tornais fecundos, ó Senhor, nosso trabalho, fazer dar frutos ao labor da nossa mão. Solicito a primeira secretária, a vereadora Patrícia Toledo da Silva Pinto, que faça a chamada dos senhores vereadores. José Adriano de Souza. Presente. Laura Aparecido de Toledo. Presente. Marcelo Golo Cecília. Presente. Marco Antônio Zanesco. Presente. Marcos Roberto de Oliveira Preto. Presente. Patrícia Toledo da Silva Pinto, presente. Rafael Henrique de Oliveira. Presente. Tiago Bittencourt Balderi. Presente. Tiago Minós de Faria. Presente. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora primeira secretária que faça a leitura das matérias ensinadas ao conhecimento dos senhores vereadores. Requerimento número 351 de 2025, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que solicita dispensa de exigências regimentais para que o projeto de decreto legislativo número 7 de 2025, que dispõe sobre homenagem ao profissional da educação física, medalha Márcio Tadeu Rigoletto Cecília, seja votado na sessão extraordinária de 28 de agosto de 2025. Votação, requerimento número 351 de 25. Os vereadores que optarem pela aprovação permaneçam como estão, os que optarem pela rejeição que se manifestem. Requerimento 351 de 25 aprovado por unanimidade. Solicito à senhora primeira secretária que faça a leitura das matérias ensinadas ao conhecimento dos senhores vereadores, à ordem do dia. Em única discussão e votação. Projeto de resolução número 7, 2025, de autoria dos vereadores Tiago Minozzi de Faria, Patrícia Toledo da Silva Pinto e Marco Antônio Zanesco, que altera a redação do artigo 304 da resolução número 4 de 2002, regimento interno da Câmara Municipal de Socorro, para ampliar e regulamentar a convocação de autoridades e representantes de entidades do terceiro setor para prestação de esclarecimentos. Coloco em única discussão e votação o projeto de resolução número 7 de 2025. A votação ocorrerá pelo processo nominal, sendo necessário para aprovação o voto favorável da maioria qualificada de 2/3 dos senhores vereadores. E solicito ao senhor segundo secretário, vereador Marco Antônio Zanesco, que proceda à votação nominal. Quer discutir o projeto? Não, senhor presidente, algumas pessoas
já não é dessa legislatura, me perguntam, vocês leem só a alteração? Está fácil de ler o texto final, que é curto, desse projeto, só para dar publicidade? Se tiver fácil, senão não tem... Eu acho que está na mão do Mas só a do vereador alteração, Marcos. que eu acho que é o caput e alguns artigos, vereador Marcos, se você pudesse ler, só para ver como é que ficou, como a gente mexeu 2 vezes, só para ver o texto final e a gente não é nem... Eu leio ele inteiro, não tem problema nenhum. Projeto de resolução número 7 de 2025 altera a redação do artigo 304 da resolução número 4 de 2002, regimento interno da Câmara Municipal de Socorro, para ampliar e regulamentar a convocação de autoridades e representantes de entidades do terceiro setor para a prestação de esclarecimentos. Artigo 1º. Altera o artigo 304, título 9º, da convocação e comparecimento do prefeito e seus auxiliares diretos, da resolução número 4 de 2002, regimento interno da Câmara Municipal de Socorro, São Paulo, a qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 304. O prefeito, os secretários municipais, os presidentes de autarquia, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, bem como os representantes legais de entidades privadas do terceiro setor, que recebam repasses financeiros do Poder Executivo Municipal, poderão ser convocados pela Câmara Municipal para prestarem esclarecimentos sobre assuntos relacionados às suas competências administrativas ou à execução de parceria com o município. Parágrafo 1º. A convocação será feita mediante requerimento fundamentado de qualquer vereador, aprovado pelo plenário, devendo conter a exposição do motivo e a indicação precisa dos assuntos ou quesitos que serão abordados. Parágrafo 2º. Aprovado o requerimento, o presidente da Câmara expedirá ofício à autoridade ou representante convocado, a fim de que se manifeste, sugerindo data e horário para o comparecimento ou justificando eventual impossibilidade. Parágrafo 3º. Na ausência da resposta ou havendo recusa injustificada, o presidente poderá designar data e horário para o comparecimento, comunicando o fato ao chefe do Poder Executivo e, se necessário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo às comissões permanentes ou temporárias da Câmara, que poderão convocar autoridades ou representantes de entidades públicas ou privadas, vinculadas a assuntos sob sua análise, com aprovação da maioria de seus membros. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revocadas as disposições contrárias. Obrigado, vereador Marcos. Tiago, se você puder me auxiliar, foi um comentário que teve comigo também, os outros vereadores também. A gente colocou só recursos públicos municipal. Não sei se, de repente, se já houve no município, e daí caberia nós fiscalizarmos também ou não, né? Uma ONG que só recebe recurso público estadual ou federal. Nem sei se é possível, é difícil, eu sei que é difícil, mas, de repente, se instala uma ONG no município e que consiga, se caberia a gente acrescentar também, e nem sei se a gente não estaria usurpando, de repente, por ser recursos, mas são recursos públicos, né? Mas uma próxima alteração, ou a gente pôr isso em discussão entre a gente, até para ampliar, e aí fecha mesmo. Vai que vem uma ONG que só trabalhe com os recursos estaduais ou federais, mas que nós tenhamos também o poder de fiscalizatório. Era só isso por isso que eu pedi. Obrigado. Beleza. Vou pôr em votação. Pode? Tá. Agora pode fazer. Eu vou já fazer a chamada. José Adriano de Souza. Sim. Laura Aparecido Toledo. Sim. Marcelo Golo Cecília. Sim. Marco Antônio Zanesco, sim. Marcos Roberto Oliveira Preto. Sim. Patrícia Toledo da Silva Pinto. Sim. Rafael Henrique de Oliveira. Sim. Tiago Bittencourt Balderi. Sim. Tiago Minozzi Faria. Sim. Tivemos 9 votos. Unanimidade. Então, projeto aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 8, 2025, de autoria dos vereadores Tiago Minozzi de Faria, Patrícia Toledo da Silva Pinto e Marco Antônio Zanesco, que altera a redação do artigo 135 da resolução número 4 de 2002, regimento interno da Câmara Municipal de Socorro, acerca da publicidade das sessões. Posso ler aqui? Pode. Projeto de resolução, já vou ler o projeto Não, inteiro. pera um pouquinho. É que eu não acho que não sei se o meu roteiro está errado, Patrícia.
Coloco em única discussão e votação o projeto de resolução número 8 de 25. A votação ocorrerá pelo processo nominal, sendo necessário para aprovação o voto favorável da maioria qualificada de 2/3 dos senhores vereadores. Solicito ao senhor segundo secretário, vereador Marco Antônio Zanesco, que proceda à votação nominal. Eu vou ler, presidente, o projeto também. Projeto de resolução número 8 de 2025, da nova redação ao artigo 135 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 1º. Altera o artigo 135, título 4, das seções, capítulo 1, das disposições preliminares da resolução número 4 de 2002, Regimento Interno da Câmara Municipal de Socorro, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 135. A ampla publicidade das sessões da Câmara se dará através das publicações da pauta e do resumo dos trabalhos e as transmissões das sessões. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Socorro, 4 de julho. Posso fazer a votação? Só aproveitando, vereador, que a gente conversou sobre esse projeto, eu dou os parabéns até pela iniciativa dos vereadores, a gente priorizando aí o princípio da economicidade, né? A publicidade hoje tem várias maneiras de se dar, não necessariamente precisa ter convênio hoje com as rádios para a gente atingir o fim de dar publicidade às câmaras. Então, explicando, né? Porque você leu de uma forma mais técnica, mas várias pessoas, não sei se pergunto para vocês, vocês leem, a gente não entende algumas coisas e a audiência, vendo depois, tudo está grande. Por isso, eu até vejo que não há a necessidade de ter esse custo com a rádio e outras coisas, e a gente atinge o fim de dar publicidade das sessões. Então, só para explicar. Por isso que eu falei. Obrigado, Marquinhos. Vereador, Tiago, quando você não entender algo que eu falo, por favor, para e pede que eu repita a palavra. Por favor, não. Não é nem a gente entender, é que como a gente acaba fazendo o texto de forma técnica, a população ouve e fala, alterou, conforme alterou, e a turma não entende, normal. Então, a gente dando um pouco mais de publicidade. Não, de maneira nenhuma. Não é a dicção, nada. É que é termo técnico lido, e eu só estou explicando porque me perguntam bastante. José Adriano de Souza? Sim. Laura Aparecida de Toledo? Sim. Marcelo Golo Cecília? Sim. Marco Antônio Zanesco, sim. Marcos Roberto de Oliveira Preto? Sim. Patrícia Toledo da Silva Pinto? Sim. Rafael Henrique de Oliveira? Sim. Tiago Bittencourt Baldelli? Sim. Tiago Minozzi Faria? Sim. Tivemos 9 votos, por unanimidade. Projeto presidente. aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 7, de 2025, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que dispõe sobre a homenagem ao profissional da educação física, medalha Márcio Tadeu Rigoletto Cecília, nos termos da Resolução número 2, de 17/8/2022. Coloco em única discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 7, de 2025. Aqueles que optarem pela aprovação permaneçam como estão. Aqueles que optarem pela rejeição, que se manifestem. Vou fazer a leitura. A Patrícia podia ler de novo, só porque faltou o esporte aqui na... Tá. É porque foi inserido nessa comissão o esporte, e no roteiro não consta. Só pedir para você ler novamente. Projeto de Decreto Legislativo número 7, de 2025, de autoria da Comissão Permanente de Esportes, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que dispõe sobre a homenagem ao profissional da educação física, medalha Márcio Tadeu Rigoletto Cecília, nos termos da Resolução número 2, de 17/8/2022. Coloco em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 7 de 2025. Aqueles que optarem pela aprovação permaneçam como estão. Os que optarem pela rejeição, que se manifestem. Projeto número 7 de decreto legislativo 7 de 25, aprovado por unanimidade. Emenda número 9, 2025, da vereadora Patrícia Toledo da Silva Pinto, que inclui no projeto de lei número 98, 2025, no plano plurianual do município, a ação Exames de Saúde da Mulher, dentro do programa 0047, Atenção Básica à Saúde, com valor de R$ 100 mil para cada ano.
Coloco em única discussão a votação a emenda número 9 de 2025 e projeto de lei número 98 de 2025. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, permaneçam como estão. Porque se manifestem, perdão. Então, aprovada a emenda número 9 de 2025 e o projeto de lei 98 de 2025. Emenda número 10, 2025, da vereadora Patrícia Toledo da Silva Pinto, que inclui no projeto de lei número 98, 2025, Plano Plurianual do Município, a ação Apoio à Mulher na Menopausa, dentro do programa 0047 da Atenção Básica de Saúde, com o valor de R$100 mil para cada ano. Coloco em única discussão a votação a emenda número 10, 2025, ao projeto de lei número 98 de 2025. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Emenda número 10 e 25 ao projeto de lei número 98 de 2025, aprovada por unanimidade. Emenda número 11 de 2025, do vereador Marcelo Golo Cecília, que inclui no projeto de lei número 98 de 2025, no Plano Plurianual do Município, a ação Bolsa Atleta, dentro do programa 0025, Esporte, Lazer e Juventude, com os seguintes valores para cada ano: 2026, R$300 mil, 2027, R$320 mil, 2028, R$340 mil, 2029, R$360 mil. Coloco em única discussão a votação a emenda número 11 de 25 ao projeto de lei número 98 de 25. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Emenda número 11 de 25 ao projeto de lei 98 de 25, aprovado por unanimidade. Emenda número 12 de 2025, dos vereadores José Adriano de Souza e Marcelo Golo Cecília, que inclui no projeto de lei número 98 de 2025, Plano Plurianual do Município, ação, campanhas educativas de incentivo ao esporte e prevenção às drogas, dentro do programa 0044, Proteção Social Básica, com valor de R$50 mil para cada ano. Coloco em única discussão a votação a emenda número 12 de 25 ao projeto de lei número 98 de 2025. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Emenda número 12 de 25 ao projeto de lei 98 de 2025, aprovado por unanimidade. Emenda número 13, 2025, do vereador Tiago Minosi de Faria, que inclui no projeto de lei número 98, 2025, Plano Plurianual do Município, ação Bolsa Incentivo à Manutenção de Grupos Culturais Municipais, dentro do programa 0016, Cultura, com os seguintes valores para cada ano: 2026, R$150 mil, 2027, R$175 mil, 2028, R$200 mil e 2029, R$225 mil. Coloco em única discussão a votação a emenda número 13 de 2025 ao projeto de lei 98 de 2025. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Emenda número 13 de 2025 ao projeto de lei 98 de 25, aprovado por unanimidade. Emenda número 14 de 2025, do vereador Tiago Minosi de Faria, que inclui no projeto de lei número 98 de 2025, Plano Plurianual do Município, a ação Treinamento Tático para a Guarda Municipal, dentro do programa 0054, Segurança Pública, com os seguintes valores para cada ano: 2026, R$100 mil, 2027, R$115 mil, 2028, R$125 mil e 2029, R$140 mil. Coloco em única discussão a votação a emenda número 14 de 25 ao projeto de lei 98 de 2025. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Emenda número 14 de 25 ao projeto de lei 98 de 2025, aprovado por unanimidade. Emenda número 15, de 2025, da vereadora Patrícia Toledo da Silva Pinto, que inclui no projeto de lei número 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ação Exame de Saúde da Mulher, dentro do programa 0047, Atenção Básica Saúde, no valor de R$100 mil. Coloco em única discussão e votação a emenda número 15 de 2025 ao projeto de lei número 99 de 2025. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Emenda 15 de 2025 ao projeto de lei 99 de 2025, aprovada por unanimidade.
Emenda número 16 de 2025, da vereadora Patrícia Toledo da Silva Pinto, que inclui no projeto de lei número 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ação Apoio à Mulher na Menopausa, dentro do programa 0047, Atenção Básica à Saúde, no valor de R$100 mil. Coloco em única discussão a votação a emenda número 16 de 25 ao projeto de lei número 99 de 2025. Aqueles que concordarem permaneçam como estão, aqueles que discordarem que se manifestem. Emenda número 16 de 25 ao projeto de lei número 99 de 2025, aprovada por unanimidade. Emenda número 17 de 2025, do vereador Marcelo Golo Cecília, que inclui no projeto de lei número 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ação Bolsa Atleta, dentro do programa 0025, Esporte, Lazer e Juventude, com o valor de R$300 mil. Coloco em única discussão a votação a emenda número 17 de 2025, ao projeto de lei número 99 de 2025. Aqueles que concordarem permaneçam como estão, aqueles que discordarem que se manifestem. Emenda número 17 de 25 ao projeto de lei número 99 de 2025, aprovada por unanimidade. Emenda número 18 de 2025, dos vereadores José Adriano de Souza e Marcelo Golo Cecília, que inclui no projeto de lei número 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ação Campanhas Educativas de Incentivo ao Esporte e Prevenção às Drogas, dentro do programa 0044, Proteção Social Básica, com o valor de R$50 mil. Coloco em única discussão e votação a emenda número 18 de 2025 ao projeto de lei número 99 de 2025. Aqueles que concordarem permaneçam como estão, aqueles que discordarem que se manifestem. Emenda número 18 de 2025 ao projeto de lei número 99 de 2025, aprovado por unanimidade. Emenda número 19 de 2025, do vereador Tiago Minoz de Faria, que inclui no projeto de lei número 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ação Bolsa Incentivo à Manutenção de Grupos Culturais Municipais, dentro do programa 0016, Cultura, com o valor de R$150 mil. Coloco em única discussão e votação a emenda número 19 de 2025 ao projeto de lei número 99 de 2025. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Emenda número 19 de 25 ao projeto de lei 99 de 2025, aprovada por unanimidade. Emenda número 20 de 2025, do vereador Tiago Minoz de Faria, que inclui no projeto de lei 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ação Treinamento Tático para a Guarda Municipal, dentro do programa 0054, Segurança Pública, com o valor de R$100 mil. Coloco em única discussão a votação a emenda número 20 de 2025 ao projeto de lei número 99 de 2025. Aqueles que concordarem permaneçam como estão, aqueles que discordarem que se manifestem. Emenda número 20 de 2025 ao projeto de lei 99 de 25, aprovado por unanimidade. Emenda número 21 de 2025, do vereador Tiago Minoz de Faria, que inclui o projeto de lei número 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o artigo a seguir. Artigo número... Não fala? Meninas, a emenda número 21 está aí com vocês? Artigos. Então vamos lá. Obrigado. Emenda número 21 de 2025 do vereador Tiago Minoz de Faria, que inclui no projeto de lei número 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o artigo a seguir, artigo número que vai poder ser colocado em qualquer local da pasta. A lei orçamentária anual deverá prever a destinação de recursos para programas de fomento à cultura, com a instituição de bolsas de auxílio financeiro para integrantes de grupos culturais municipais. Coloco em única discussão e votação a emenda número 21 de 2025 ao projeto de lei número 99 de 2025.
Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Emenda número 21 de 25 ao projeto de lei 99 de 2025, aprovada por unanimidade. Emenda número 22 de 2025 da Comissão de Finanças e Orçamento, da nova redação ao caput do artigo 20 do projeto de lei número 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Coloque em única discussão e votação a emenda número 22 de 25 ao projeto de lei número 99 de 2025. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Presidente, Pois não. pedir para o vereador Marcos ler a alteração. Eu gostaria de fazer uma discussão, por favor. Nós vamos pegar. Sim. A emenda número 22, por favor. Vou ler ela na íntegra. Emenda número 22 ao projeto de lei número 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. Emenda número 8. LDO. Artigo 1º. O caput do artigo 20 passa a ter a seguinte redação. O artigo 20. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8, da Constituição Federal e do artigo 7º da primeira da Lei Federal número 4.320 de 1964, a lei orçamentária poderá conceder até 10% para o Executivo abrir créditos adicionais suplementares decorrentes do excesso de arrecadação, superávit financeiro, superávit orçamentário. Câmara Municipal, na Instância de Socorro, 25 de agosto de 2025. Mais alguma coisa? Quer que leia mais? Não, acho que não. Quem está ouvindo já Quer que leia a só- justificativa? Tem a justificativa, já lê também. Está na mão. Pode ler. Então, vamos lá. Justificativa. A presente emenda tem como objetivo de adequar o referido artigo às orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, ao apreciar as contas de 2023, apontou que as autorizações para a abertura de créditos suplementares no percentual de 20% ultrapassam o limite considerado aceitável pelas jurisprudências daquela Corte. Fique à vontade, vereador. Bom, até agora a gente votou, se eu não me engano, 16 projetos, aprovado de forma unânime. Fica claro que a gente quer fazer a cidade andar, né? Da melhor maneira possível. O que me preocupa um pouco aqui é de a gente engessar a administração pública, né? Embora o tribunal deu esse apontamento em 2023, ele também faz de forma repetida em 2024. Eu concordo com o tribunal, acho que qualquer chefe do executivo tem que planejar e, além do mais, o que a gente aprova numa LOA, numa PPA, depois de uma audiência pública, então nós estamos dando continuidade ao anseio da população e aprovando. Se o prefeito, seja ele quem for, depois de aprovado, começar a alterar muito, pode ser que realmente vá de encontro a alguns interesses. Mas a gente sabe também que engessar a administração pública não é bom. Existem recursos, e vocês sabem muito bem, de última hora que vem, que tem que ser aprovado de forma rápida. E qual que é o meu medo em relação a gente diminuir para 10? Existe já um possível superávit para o ano que vem no orçamento, até que a gente questionou na audiência, para 250 milhões, né, um acréscimo de mais de 20%, já meio que estourando o que nós vamos possivelmente autorizar. E aí eu vejo o quão difícil para o Executivo vai ficar se nós autorizarmos desta maneira. Vou dar o exemplo da administração passada. O ex-prefeito José Ricardo, no seu último ano, teve que utilizar, segundo o Tribunal de Contas aqui, 66% de movimentação nas fichas. Posso ler para vocês aqui, não sei se vocês já tiveram acesso ao parecer 2024. Então, é um tópico que fala sobre o PPA, LDO, né, as peças do planejamento do município. Aí eles verificam que as despesas previstas em ações genéricas não especificam, né, em desacordo com as boas práticas e tal. Aí eles apontam, verificamos que a LOA
autoriza a abertura de créditos suplementares em percentual de 20%, e somado com a autorização de 20% para transposições, remanejamentos e transferências, contida no artigo 19 da LDO de 24, né, totaliza uma margem de 40%, de alterações orçamentárias acima do aceitável pela jurisprudência desse tribunal. Esta pode desconfigurar o orçamento, afastando os diagnósticos previamente realizados quando levantado das reais demandas do município. Por amostragem, notamos as realizações de alterações orçamentárias que representam 66% das dotações iniciais. Tais alterações provocaram a transferência de recursos de ações prioritárias do município para outras que não integram a prioridade da comunidade local. Eu fui tentar entender, o vereador também, o porquê, posso até falar para os atuais vereadores, que o ex-vereador Pimenta já tinha essa preocupação na administração passada, eu acho que ele chegou a comentar com vários vereadores, que num certo momento do ano passado, o Ricardo já estava em 40 e tantos %. E ele ultrapassou, o ex-prefeito ultrapassa o que estava autorizado, que era 20 mais 20, e não pede autorização para a Câmara. Então, essa era a preocupação já do ex-presidente da Casa. Mas a gente vendo que eu, pelo menos, vou falar como vereador, e na época não, vou até como funcionário do povo, eu vi que houve um excesso de alteração do ex-prefeito, mas minha preocupação nessa casa sempre foi a corrupção, o mau uso do dinheiro, do emprego do dinheiro público, e principalmente se tivesse sendo corrupção mesmo, né? Então, quando eu vi que o ex-prefeito movimenta em excesso, ele realmente acaba, se nós formos analisar, pode até ter tido um crime de responsabilidade, porque ele ultrapassa os 40% que nós tínhamos autorizado, chega a 66% segundo o Tribunal de Contas e nunca pediu autorização para a gente. Mas o que passou, passou. O que me preocupa agora é que a gente vai abaixar para 10 e 10. Se o ex-prefeito teve que movimentar 66%, e já acabou de uma forma até ultrapassando aí 26% do que era o limite que a gente tinha autorizado, mas como eu falei, não foi, como foi a da Dilma, né, uma pedalada, não foi pegar. A gente não está aqui para, pelo menos eu não estou aqui para pegar esse tipo de coisa. Lógico que a gente quer um prefeito, seja ele qual for, que planeje, execute, porque o que foi aprovado num PPA, numa LDO, é o anseio da população. E a partir do momento que um prefeito altera mais de 60% do orçamento, não é o que foi aprovado pelas audiências públicas. Eu acho que todos concordam com isso, né? Não tem como um prefeito que passou por uma LOA e ele acaba alterando 66%, mas vamos lá, por que ele altera tanto? Um incremento que teve de 30% ou 17%, é o próprio recurso dos 38 milhões. Esse já incrementa, né, dá um superávit, mas que acaba tendo que, se entrou dinheiro, tem que colocar em alguma ficha. A partir do momento que você movimenta a ficha, é um incremento. Nós sabemos que existe aí uma possibilidade, conforme o atual prefeito está falando, em relação às estradas, emendas, que é o que ele está apostando, e apostando alto, né, no orçamento de 250 e poucos milhões. Nós engessarmos, eu tenho a preocupação, porque se o ex-prefeito nem nos 40% conseguiu trabalhar, nós vamos colocar o atual prefeito para 20%. E eu acho que a ideia nossa não é engessar a administração, sim ajudar, fiscalizar, né, com certeza fiscalizar o que está sendo feito. Se extrapolar os 40%, acredito eu que ele tem que mandar para a gente, pedindo não o que foi feito no ano passado, não sei nem como é que vai ser o parecer final do Tribunal de Contas, porque se nós 9 hoje entendermos que 40% já estava errado, quando vir as contas do ex-prefeito que ele utilizou 66%, como é que a gente vai se posicionar? Porque não tem como ter 2 pesos e 2 medidas. A gente entende que o atual não pode usar mais de 40%, porque é errado, tem que ser 20%, mas vai vir as contas do ex-prefeito que utilizou 66%. A gente vai ter que analisar, se tiver o apontamento que ele excedeu e não pediu autorização, isso é fato. Ele tinha 40% para suplementar, para tudo, e usou e extrapolou em 26% e não pediu autorização da casa. Isso, e nós, eu estou explicando isso para vocês, porque nós vamos aprovar essa conta, provavelmente esse ano ou ano que vem.
Aí nós vamos aprovar algo que foi usado errado, mas entendemos que foi necessário, e aí a gente vai ter bom senso ou não, porque, como eu falei, eu vou ter o bom senso de ver, não, o ex-prefeito não houve, foi um acréscimo, mas fora o acréscimo ele acabou extrapolando, ainda mesmo assim ele extrapola o que ele poderia. Então, a hora que a gente coloca 10% e mais 10%, eu acredito que a gente possa engessar e atrapalhar a administração atual, e não é o intuito nosso. Nosso intuito é fiscalizar, mas não engessar. Então, eu peço a atenção nossa. Eu deixaria no primeiro ano do prefeito 20%, a gente pode ainda no outro ano, conforme até... Eu não sei se isso foi colocado na audiência pública pela população, porque poderia ter sido um pedido da população, e aí sim nós atendemos os anseios da população, foi um pedido, foi votado, a maioria quis, e a gente realmente coloca 10%, como o tribunal fala. Então, gente, eu peço isso, para a gente tenha o mesmo peso, a mesma medida, porque eu acho que a gente não pode... o país está vivendo uma insegurança jurídica, né, que um dia o ministro vota de um jeito, outro dia o ministro vota do jeito, conforme o interesse de grupos políticos. E a gente não está aqui, pelo menos eu não estou aqui pensando em grupo político, eu estou pensando aqui na sociedade, na população socorrense. Então, eu vou votar contra nesse projeto, porque a gente vai engessar a administração pública, e o ano que vem a do Ricardo, com 66%. Não vejo se o Ricardo teve mau uso ele nesses remanejamento, não vejo também para a desaprovação das contas, de repente. Lógico que nós vamos ter que olhar a Comissão de Justiça. Então, eu fico aqui essa discussão, não sei se alguém tem alguma coisa para acrescentar, porque a gente vai ter que usar 2 pesos, 2 medidas. Ou não. Com certeza, vereador, até entendo a sua colocação aí com relação à preocupação de se engessar, porém, nós não estamos aqui com esse objetivo de engessar máquina de forma alguma, tá? E, com certeza, tem o comprometimento dessa casa de, no caso da aprovação aqui, da emenda, de se votar aqui com a celeridade máxima possível, com o extraordinário, da forma que for, qualquer alteração no orçamento que for necessário. Eu acho que também tem um outro lado, né? Eu acho que a parte do Tribunal de Contas que coloca essa orientação, acho que é para poder dar mais participação, como nós representamos o povo, e, né, mais participação popular com relação até essa questão. Então, eu entendo dessa forma, é o meu entendimento. Se, caso seja aprovado, aqui na votação, eu tenho certeza que os colegas aqui têm a disponibilidade de estar alterando a qualquer tempo, como até vem sendo feito aí, sem o menor problema. Tudo aquilo que foi enviado aqui para a Câmara, como o senhor mesmo disse, foi aprovado e não teve rejeição, porque entendemos que era necessário. Da mesma forma, entendendo a necessidade, com certeza será aprovado. Acho que disso eu não tenho dúvida. A minha preocupação fica, o senhor é sabedor muito bem disso, ficou à frente da pasta da cultura durante vários anos. Existem algumas verbas que vêm de última hora, né? E, infelizmente, até saiu o decreto de uma possível suplementação. A gente está aumentando o risco, aprovando dessa forma, porque concordo que a gente tem que fiscalizar, acompanhar, dar essa autonomia, mas a gente vai engessar. Não vejo por quê. Se no Ricardo tinha 40, hoje a gente vai ter 20. Não concordo com 2 pesos, 2 medidas. Realmente, se você entende que, como fala a sua agora, tem que ter a participação dos vereadores, que é o representante do povo, a partir do momento que o Ricardo mexeu em 66%, sem sequer consultar a Câmara Municipal, ultrapassando 26% do limite legal que estava autorizado, realmente, então, ele não deu voz aos vereadores, e aí a gente também, o ano que vem, ou esse ano, chegando às contas, a gente tem que ter, como eu falei, ser justo, né? Daí vai ter o parecer do tribunal, a gente vai ter que avaliar o parecer do Tribunal de Contas a hora que vier. Eu também quero olhar depois com mais calma até o que o senhor falou, né? Mas, beleza, eu vou colocar em votação, daí cada um faz o seu voto. Obrigado, vereador. Presidente, eu quero deixar aqui também a minha manifestação. Desculpa que o microfone está ruim aqui, contra. Não pelo motivo também, igual o Baldelli falou aqui, mas sim de gestão, né? Até porque a gente vem aí anos, a gente vem acompanhando, e essa porcentagem agora a gente está diminuindo para 10%. Eu penso nesse remanejo para agora ser mais estudado. Até
ele deu o exemplo da cultura, mas eu falo por outros motivos, como na saúde, até infraestrutura, em caso de enchente, uma ponte que venha a cair, e educação e outras coisas. Então, acho que isso pode tirar a agilidade, a flexibilidade do executivo. Essa é a minha opinião, né? E também a casa, sabendo que é das nossas atribuições, a gente tem outros órgãos como o TCE, existe a transferência de relatórios fiscais e o decreto. Então, o meu voto é contra. Essa é a minha manifestação, presidente. Obrigado. Presidente. O Marcos. Pode falar, Patrícia. Não, eu só quero falar assim, que eu, como presidente, né, da comissão, é só mandar para a Câmara, a gente está de prontidão, faz uma extraordinária e a gente aprova no dia. Coloco à disposição aí, acho que com certeza todos os vereadores. Vereador Marcos. Realmente, o objetivo não é engessar. Na verdade, como estamos aqui representando o povo, é acompanhar de perto os trabalhos do Executivo. E bem como o Cabeça falou aqui, se ocorrer enchente, então, pode ser que o que tenha ocorrido de ter passado, vereador Tiago, que o Ricardo tenha superado isso aí, foi por talvez ter passado pela pandemia, várias enchentes, né, construções de várias pontes, e também a dengue, pode ser que seja isso. Então, assim que chegar o parecer do Tribunal de Contas, então a justificativa pode estar plausível nesse sentido. Eu não concordo, porque se houver, tomara que não, houver enchentes, como a Patrícia falou, se acontecer, o atual prefeito tem que mandar. Independente, porque isso é uma suplementação. Mas aí o senhor estava aqui, o senhor deveria ter cobrado, né? Agora, não. Daqui para a gente está dirigindo... Deixa eu explicar. Dirigir é olhar para frente, não olhar para trás. Deixa eu explicar para o senhor, nobre vereador, o primeiro mandato seu. Isso a gente acaba tendo conhecimento posterior. Por quê? Porque não existe, deveria até existir, um sistema, de repente, que a gente pode até fazer um projeto de lei para transparência, não sei se o sistema dá conta, que de forma full-time, diária, o sistema pode dar um relatório que quanto foi já mexido nas fichas orçamentárias. A gente vai acompanhando isso, chegando julho, agosto, mas como o senhor estava lá nos últimos 12 anos lá dentro, a preocupação não era essa, era fazer as coisas andar. Só que chega para nós vereadores, realmente. Então, acredito que a forma que o senhor colocou, por desconhecimento talvez, é que não tem como eu antecipar o que o prefeito vai fazer. Esses números são depois, porque ele já mexeu no orçamento. Tanto é que o tribunal aprova em 2020, faz o mesmo apontamento em 2023, que é a justificativa da comissão de orçamento. Então, é 2023. Já tinha esse problema. É que eu falei, pelo menos eu tive bom senso, né? Entendi que estava havendo já um extrapolamento, extrapolou o que estava autorizado, isso é fato, eu não estou... É números, Tribunal de Contas, ele extrapola em 26%, independente se teve enchente ou não, é aí que acontecem muitos roubos em Brasília. É o estado de calamidade pública, que daí dispensa a licitação, aquela formalidade, aquelas exigências, é onde que o nosso país, como você falou muito bem da Covid, teve bandidos que ocuparam vários cargos em prefeituras, que aproveitaram esse momento no nosso país para roubar o dinheiro do povo. E aí, se esses prefeitos se aproveitam e vão trocando ficha e comprando, isso não é justificativa, vereador. Eu entendo que é seu primeiro mandato, mas isso, para mim, não é justificativa, vereador. Se o prefeito quiser infringir essa norma, a gente também não vai ter esse full time aí que você falou, e segue a vida. Lá na frente vai decidir. Nós vamos decidir a questão do ex-prefeito Ricardo. Tá bom? Posso colocar em votação, mas algum vereador quer falar alguma coisa a respeito do assunto? Não? Então, beleza. Esse é o 22, né? É a emenda 22, né? Coloco em única discussão e votação a emenda número 22 de 2025 ao projeto de lei número 99 de 2025. Aqueles que concordarem permaneçam como estão, aqueles que discordarem que se manifestem. Não voto. Não voto.
Sendo assim, a emenda número 22 ao projeto de 22 de 2025 ao projeto de lei número 99 de 2025 foi aprovada por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Vai falar alguma coisa? Não. Pode tocar? Emenda número 23 de 2025 da Comissão de Finanças e Orçamento, da nova redação ao artigo 19 do projeto de lei número 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem aí também? Não tem essa. Vou ler ela na íntegra, tá? Emenda número 23 ao projeto de lei número 99 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Emenda número 9 à LDO. Artigo 1º. O caput do artigo 19 passa a ter a seguinte redação. Artigo 19. O Poder Executivo está autorizado a realizar, por decreto, até o limite de 10% das despesas iniciantes, fixadas, transposições, remanejamento e transferências de uma categoria de programação para outra, ou de órgão orçamentário para outro. Câmara Municipal de Socorro, da Estância de Socorro, 25 de agosto de 2025. Vou ler a justificativa. A presente emenda, justificativa. A presente emenda tem por finalidade estabelecer limite para a autorização de transposições, transferências e remanejamentos pelo Poder Executivo a serem realizados mediante decreto no exercício financeiro de 2026. Entendemos que a LDO é um instrumento adequado para conceder de forma restrita essa prerrogativa à administração, uma vez que a Lei Orçamentária Anual, a LOA, não pode tratar de matéria estranha à previsão de receitas e fixação de despesas, conforme dispõe o artigo 165 do parágrafo 8º da Constituição Federal. Inicialmente, defendíamos que tais alterações fossem autorizadas apenas por meio de lei específica, dada a relevância política e operacional das modificações orçamentárias. Contudo, considerando argumentos de ordem prática e de governabilidade, reconhecemos que a LDO pode, de fato, prever essa autorização, desde que limitada e devidamente controlada. O texto original, a não fixar percentual máximo, pode. Não é que todo mundo olhou aqui, eu falei, estou lendo alguma coisa que não está errada, né? Não, não está errado. O texto original, ao não fixar percentual máximo, concede ao Executivo autorização ampla e irrestrita, o que se configura como verdadeiro cheque em branco. Coloco em única discussão a votação, a emenda número 23 de 2025 ao projeto de lei número 99 de 2025. Pode falar, desculpa, presidente. Pode falar já. Não sei se o doutor Otávio vai poder ajudar, Mesmo teor, mas eu acredito que não, de cabeça. Se até quando foi 10%, conforme já é essa orientação, quando que mudou para 20%? Se algum vereador tem esse conhecimento, não sei se o presidente vai lembrar quando que foi, eu acho que é um fato importante para a gente mostrar se quando que altera para 20%, se eu não me engano, foi um período 10, quando que altera para 20, né? E depois... Eu estou tentando lembrar se na época da Marisa era 10. Cabeça eu não... Presidente. Você lembra, Laura? Eu não tenho bem lembrança, mas quase certeza que foi no mandato do Zé Mário. Foi mexido. Para 20%? É. Que aumentou para 20%. Era uma cota mais baixa, acho que nós chegamos a aumentar. Não teve nenhuma redução depois. Depois teve mudança, eu não sei porque... Aí teve várias mudanças. Lembro, mas aí a gente pega, levanta, eu acho que é válido. Foi... Se na Marisa era 10, mas eu não lembro, não vou afirmar.
Então, pode ser que seja 20 desde a época do Zé e na época do Vandir era 10? Não, na época do Vandir não dava. Não tinha limite? Não tinha LRF, não tinha lei de responsabilidade fiscal. Eu fico com a mesma opinião. A LRF... Oi? Alterou para 20%. LRF. Não, sim. A LRF 2000 com o Fernando Henrique. Mas, não, então é isso. Eu fico com o mesmo posicionamento. Primeiro ano, vai ter várias ainda alterações orçamentárias natural, né, para implantar. E então eu fico nesse primeiro ano, não acho ruim, acho que um prefeito que se planeja, que organiza, ele tem que, isso é uma boa administração, uma pessoa que consegue prever um ano as suas despesas, né, aonde vai alocar os recursos, é uma cidade planejada, né? A partir do momento que um prefeito começa a mexer demais, de última hora, que seja ele quem for, é sinal que não está planejada a cidade, ele está tocando a cidade conforme os problemas. Lógico, sendo justo, que uma pandemia e uma enchente faz alterar. Isso não é fato. Não justifica não ter pedido autorização da Câmara depois que ultrapassou. Poderia ter pedido, porque se o atual for seguir... vamos no... como é que foi falado em outro aqui? Era costumeiro, era prática, então o atual prefeito, era costume do ex não mandar, vai mandar? Não, vai mandar, porque eu acho que essa Câmara está mais forte, está cobrando... então, eu acho que tem que fazer. Não é porque se errou no passado, a gente vai continuar o erro. Mas acho que nesse primeiro ano, eu, como venho falando desde o primeiro dia de sessão, tive essa postura com esse prefeito Ricardo, fiz só 4 pedidos de informação no primeiro ano, justamente para deixar andar, né, para a administração andar, e também com as posturas orçamentárias foi a mesma, não interferindo tanto no orçamento do Ricardo. Estou seguindo a mesma maneira com o prefeito Maurício e, a partir do segundo ano, realmente entendendo que o orçamento é dele e as cobranças serão mais contundentes da minha parte também. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Aqui para comentar sobre o projeto? Não? Vou colocar em votação, então, né? Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Então, a emenda número 23 de 2025 ao projeto de lei 99 de 2025 foi aprovada por 6 votos favoráveis e 2 contrários. É isso. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 98 de 2025, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Socorro para o quadriênio 2026 e 2029. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 98 de 2025. Aqueles que concordarem permaneçam como estão, aqueles que discordarem que se manifestem. Projeto de lei número 98 de 2025, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 99 de 2025, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 99 de 2025. Aqueles que concordarem permaneçam como estão, aqueles que discordarem que se manifestem. Projeto de lei 99 de 2025, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão extraordinária e convoco os senhores vereadores para a segunda sessão extraordinária desta noite, que será iniciada ao término desta. Segunda sessão extraordinária de 28 de agosto de 2025. Dando início à segunda sessão extraordinária de 28 de agosto de 2025, não havendo alteração no plenário, declaro abertos os trabalhos da presente sessão e solicito ao senhor segundo secretário que faça a leitura das matérias para conhecimento do plenário. Requerimento número 354 de 2025, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que sejam dispensadas da discussão e votação as redações finais dos seguintes projetos de lei. 98 de 2025, projeto de lei número 98 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Socorro para o quadriênio 2026 a 2029. E projeto de lei número 99 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026.
Votação, requerimento número 354 de 2025. Os vereadores que optarem pela aprovação permaneçam como estão. Os que optarem pela rejeição, que se manifestem. Requerimento número 354 de 25, aprovado por unanimidade. Matéria destinada à ordem do dia. Em segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 98 de 2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro para o quadriênio 2026 a 2029. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 98 de 2025. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Projeto de lei número 98 de 2025, aprovado agora em segunda discussão e votação por unanimidade. Projeto de Lei número 99 de 2025, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 99 de 2025. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Em segunda discussão, aprovado por unanimidade o projeto de lei número 99 de 2025. Nada mais haverá a tratar, declaro encerrada esta sessão extraordinária e agradeço o comparecimento de todos. Uma boa noite.